Olá, sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o método da secante. O método anterior, o método de Newton-Raphson, ele tinha um enorme inconveniente que era a necessidade, ou que é a necessidade da obtenção da derivada primeira da função f, para a qual nós desejamos obter a raiz. E esse cálculo de derivada se faz necessário para cada iteração, né? Como dito lá naquele vídeo, e eu reafirmo aqui agora, se eu estou trabalhando num problema de obtenção de raiz, e esse problema de obtenção de raiz, a função, etc., ela é complicada, de tal maneira que eu preciso usar um método numérico, não raro a derivada também é complicada de se obter, né? Mas todos vão se lembrar que o método é bom, o método de Newton é muito bom, ele converge super rápido, né? Ele é um método de ponto fixo, né? Eu faço uso da derivada da função φ igual a zero, né? Então o método conceitualmente é muito bom, só que na prática não raro a gente encontra dificuldade em aplicá-lo. Então eu vou apresentar aqui agora o último método dessa sequência. É claro que existem coisas mais sofisticadas, mas tanto o método de Newton quanto principalmente o método da secante são extremamente práticos, são extremamente eficazes, né? Não são perfeitos, evidentemente, não há método perfeito, afinal de contas, mais uma vez, o problema não é simples, né? Mas eles proporcionam boas respostas e o método da secante contorna esse último problema que a gente destacou, que é exatamente o cálculo da derivada da função. Bom, ao invés então de trabalhar com aquela derivada, o que nós vamos fazer é uma aproximação da derivada, né? Ao invés de eu trabalhar com uma reta tangente à curva, que é o que o método de Newton fazia, eu vou trabalhar com uma curva secante, né? Então, a derivada f' vai ser substituída pelos coeficientes das diferenças, ou seja, a minha derivada ela é aproximadamente f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1, ok? Então, substituindo lá na fórmula, né, o que nós tínhamos lá no método de Newton era φ de x é igual ao xk, φ de xk mais 1, né, ou seja, eu vou calcular o ponto atual através do ponto anterior, né, menos a função no ponto anterior dividido pela derivada do ponto anterior. Só que, como nós vimos aqui, eu não vou usar a derivada, eu vou fazer essa aproximação, certo? Que vai ser f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1. Então, olha só, eu estou obtendo o ponto xk mais 1 usando o ponto xk e o xk menos 1. No método anterior, de Newton e método do ponto fixo, para achar o ponto atual, eu simplesmente usava o ponto anterior. Agora, da secante, para achar o ponto atual, eu vou ter que usar dois pontos anteriores, ok? Então, desenvolvendo essa fórmula aqui, eu vou chegar nisso que está aqui embaixo. φ de x vai ser igual a xk menos 1 vezes f de xk menos xk vezes f de xk menos 1, tudo isso dividido por f de xk menos f de xk menos 1, ok? Então, graficamente, eu já adiantei, ao invés de nós trabalharmos com a reta tangente, agora nós vamos trabalhar com a reta secante, daí o nome do método, né? Então, a partir das aproximações xk menos 1 e xk, eu vou obter o ponto xk mais 1, né? O ponto atual vai ser obtido através dos dois pontos anteriores, né, como sendo a abscissa do ponto de interseção do eixo x e da reta que passa pelos pontos xk menos 1, f de xk menos 1 e xk e f de xk, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o ponto x0, eu vou ter que estimar esse ponto x0, a minha curva é essa verde, tá? A curva original é a verde. Eu tenho x0 e tenho x1. Eu vou traçar uma reta que corta os pontos x, f de x, x0, f de x0 e x1, f de x1. A reta vai passar por esses dois pontos e vai interceptar o eixo x.
Onde ela interceptar o eixo x vai ser o meu novo ponto. Então agora eu vou descartar o mais antigo, x0 e x1, mais antigo é o x0. Então eu vou ficar com x1 e x2. Mais uma vez, eu vou passar uma reta secante por esses dois pontos. Onde essa reta secante interceptar o eixo x, esse vai ser o meu novo ponto. Então eu tenho x1, x2 e x3. Jogo fora o mais antigo é o x1. Então agora eu vou ter x3 e x2. Passo uma reta secante novamente por esses pontos, achei o x1 e vou fazendo assim, né? Aqui vocês estão vendo, a raiz está aqui, ó, nesse ponto, né? Está bem próximo do x5, né? Então eu vou repetindo esse processo, vou gerando um ponto atual a partir de dois pontos anteriores e vou fazendo isso respeitando os mesmos critérios de convergência que eu tinha lá no passado, né? Que é o f de xk em módulo ser menor que o meu epsilon e o xk menos xk menos 1, né? O ponto atual menos o anterior ser menor do que o epsilon. Então, como o método da secante é uma aproximação do método de Newton, as condições de convergência são praticamente as mesmas, ou seja, basta que o teorema 3 seja satisfeito. Por outro lado, o método da secante ele pode divergir quando o f de xk for muito próximo do f do xk menos 1, certo? Então, quando acontece esse tipo de coisa, devido a erros numéricos, o método pode divergir. Então, na prática, o que a gente faz é aquilo que eu destaquei no vídeo anterior. A função é complicada, não dá para... Quando a função é complicada, né, que acontece na maioria das vezes, não dá para verificar o teorema 2, o teorema 3, né? E o que a gente faz? É tentar trabalhar de alguma maneira, lançando valores para ver se a gente tem pistas de onde está a raiz. Havendo pistas de onde está a raiz, você pode reduzir o intervalo usando o método da abscissão, o método ponto fixo, da função falsa, e depois aplicar o método da secante, ou o método de Newton, né? Aquele que for mais conveniente. Bom, e qual que é o algoritmo do método da secante? Os testes de parada são os mesmos do anterior, né? Do método de Newton e do método do ponto fixo. É o f de xk em módulo ser menor que o epsilon e o xk menos 1 ser menor do que o epsilon também. Tá? Então, para iniciar esse algoritmo agora, eu vou ter que estimar o x0 e o x1, eu vou ter que dar dois pontos. Vou estimar dois pontos, dois valores. Né? Então, o x0 e o x1 foram estimados, eu inicio o meu contador k aqui, né? E calculo o x2. Eu tinha o x0, x1, eu calculo o x2. O x2 vai ser x0 vezes f de x1 menos x1 vezes f de x0, tudo isso dividido por f de x1 menos f de x0. E aí verifico. Eu achei um f de xk menor do que o epsilon de cara. Oba, posso parar. Beleza. Ou não, ainda não está menor que o epsilon, está maior. Beleza. O f do xk mais 1 menos o xk está menor que o epsilon? Sim. Oba, posso parar. Não, ainda não. Então, vou continuar. Eu atingi meu limite de iterações. Esse limite de iterações é passado. Pode ser 100, pode ser 1000. Né? Não, ainda não. Tá bom. Então, vamos lá, vamos refinar. Eu vou achar o xk mais 1. O xk mais 1 é xk menos 1 vezes f de xk menos f de xk vezes f de xk menos 1. Tudo isso dividido por f de xk menos f de xk menos 1. Incremento meu contador e verifico. E agora, eu atingi meu critério de parada? Eu consegui um valor de x, onde o f de x em módulo é menor que o epsilon? Sim. Opa, então posso parar. Não, ainda não. E o xk mais 1 menos o xk está menor que o epsilon? Sim, então eu posso parar. Não, ainda não. Então eu vou fazendo isso aqui até que eu alcance um desses três critérios de parada. Lembrando que os principais são esses dois, né? Esse terceiro aqui ele é mais uma forma de segurança para evitar que o computador fique executando ad eterno e você não ache a resposta, não encontre a resposta. Né? Vou pegar um exemplo prático aqui, uma função velha conhecida nossa, x ao cubo menos x menos 1. Eu quero uma precisão, quero trabalhar com a precisão epsilon 0,003 e eu estimei dois valores iniciais, 1.5 e 1.7. Vamos jogar na fórmula então da secante. Φ de x é igual a xk menos 1 vezes f de xk
menos xk vezes fxk menos 1, tudo isso dividido por fxk menos fxk menos 1. Substituindo então o 1.5 aqui, né, e o 1.7 aqui, aliás, em toda a fórmula, nós vamos chegar na seguinte situação. Eu vou achar um x2 como sendo 1.36921. Aqui agora, eu chamo a atenção para o seguinte. Primeira coisa, essa fórmula aqui, ó, ela é muito parecida, ela é igual à fórmula do método da posição falsa. É igual a fórmula. Só que aqui agora, o que difere o método da posição falsa do método da secante? Eles são bem diferentes, né? Eu não tenho mais aquela história de verificar, olha só que interessante. No x0 a função é negativa, no x1, perdão, ela é positiva. No x1 ela é positiva, né? E isso não interfere. Eu não tenho aquela história de trocar de sinal, né? E outra coisa, achei um x2. Esse x2 aqui, o valor de f nesse x2 é esse aqui, ó. Ele também é positivo, tá certo? Então, não tem o menor problema. Esse x2 vai ser mantido. Eu vou usar o x1 e o x2 para calcular o x3. Para calcular o x4, eu vou usar o x2 e o x3. E assim por diante, eu sempre vou jogar o mais velho. Não tem aquela de trocar o A e o B, ou troco o A ou troco o B. É outra história aqui, tá? Então, eu calculei o x2. E aí, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o critério de parada. F de x2 é menor que o epsilon? Não, não é menor que o epsilon. Tá? Outro critério de parada. O ponto atual, x2, menos o ponto anterior, x1, a diferença deles é menor do que o epsilon? Não, não é. Então, tem que continuar. Eu vou usar agora o x1 e o x2 para calcular o x3. Calculei o x3 usando a formulinha da secante, do φ. Achei 1.33676. E aí vou verificar novamente. A função nesse ponto aqui, ela é menor do que o epsilon em módulo? Não, não é. O x3 menos x2, ou seja, o ponto atual, x3 menos o ponto anterior, em módulo, é menor que o epsilon? Não, então tem que continuar. Dessa vez, agora eu vou jogar o x1 fora, vou ficar com o x2 e o x3. Vou chegar agora no x4. x4 é 1.3252, ok? Muito bem. Vou jogar esse x4 na minha função original. Oba! Achei um valor aqui que em módulo é menor que o epsilon. Atendi a minha condição. Posso parar. A outra condição, x4 menos x3, não foi atendida, mas não tem problema. Como eu atendi essa primeira, eu já posso parar, ok? Um segundo exemplo, outra função velha conhecida nossa, x² mais x menos 6. Eu vou partir dos mesmos valores de x0 e x1, 1.5 e 1.7. Vou lançar então naquela fórmula. Vou calcular o x2 usando o x0 e o x1. Chego no x2 como sendo 2.03571. Pego esse número e lanço aqui na função f. Lancei na função f. Gerou um valor em módulo menor do que o epsilon? Não. Então, devo continuar. x2 menos x1 é menor que o epsilon? Não, então devo continuar. Então, eu vou calcular. Calculo o x3 usando o x1 e o x2. Cheguei a isso aqui, que é o x3. Calculo o x4 usando o x2 e o x3. E assim, sucessivamente, né? Bom, a parada, no caso dessa função aqui, ela pode ocorrer na terceira iteração, onde eu vou achar esse número aqui, caso a precisão do cálculo com 5 casas decimais já seja satisfatória, né? No método de Newton, eu achei esse valor aqui, ó, também na terceira iteração, né? O método de Newton ele foi mais preciso que o método da secante. Agora, para o vídeo aqui e pense, por que o método de Newton foi melhor que o método da secante? O método de Newton tende a ser mais rápido que o método da secante? Bom, se o método da secante é uma aproximação da derivada, significa que o método de Newton ele tende a ser mais exato, tende a ser mais preciso, tende a ser o mais rápido de todos eles. A grande questão é o cálculo da derivada. Se eu não consigo fazer o cálculo da derivada, eu tenho que aproximar aquela derivada. Ora, se eu estou fazendo uma aproximação, evidentemente que o método da secante tende a ser
um pouco menos preciso, um pouco menos rápido que o método de Newton, mas é um tende a ser, né? Coisa de poucas iterações eu consigo eventualmente reverter esse quadro. Então o método da secante, ele traz como vantagem rapidez no processo de convergência, né? Ele é tão rápido quanto o método de Newton ou bem próximo do método de Newton. Ele traz cálculos mais convenientes que o método de Newton. Por quê? A bendita da derivada, né? Eu não tenho que calcular a derivada. O desempenho dele, evidentemente, é bastante elevado. Como desvantagem, se o cálculo da derivada não for difícil, então é melhor utilizarmos o método de Newton. Tá? Se eu tenho acesso à derivada, vamos usar o método de Newton. Se o gráfico da função for paralela a um dos eixos ou tangencia o eixo das abscissas, né, em mais de algum ponto, o método da secante pode ter dificuldade, né? Então, assim, ele pode eventualmente até não convergir, tá bom? Bom, no próximo vídeo nós vamos fazer uma comparação entre os métodos. Eu já adianto para vocês que não há um método que seja perfeito, né? Cada caso a gente vai ter que trabalhar para entender, para identificar aquele método que é o mais conveniente. Até lá!